Olá, uma saudação ao NIFA e à comissão organizadora desse seminário, bem como a todos e todas que assistem a essa transmissão. Eu me chamo Cícero Araújo Lisboa, sou mestrando do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o coautor desse trabalho é o professor e também meu orientador, Guilherme Zibel, que é professor no mesmo programa. Nós elaboramos um trabalho que se chama O Conceito de Dissuasão Cibernética, Relevância e Possibilidades. O tema desse trabalho, o tema principal dele, é a aplicação do conceito de dissuasão no ciberespaço, bem como a relevância e as possibilidades, os desafios desse conceito para ser aplicado no ambiente cibernético. O que justifica a elaboração desse trabalho? Em primeiro lugar, a importância do ciberespaço hoje em dia, né? A importância não só apenas nos negócios, mas nas sociedades, na comunicação, no entretenimento, na proteção das infraestruturas críticas. É impossível viver sem o ciberespaço hoje em dia. E em segundo lugar, que o conceito de dissuasão é um conceito central para o tema da segurança. E como o ciberespaço representa especificidades, existem alguns questionamentos se esse conceito ele não é suscetível, se ele é ou não suscetível de aplicação para a defesa cibernética. Então, o nosso trabalho tenta discutir isso, né? O que é esse conceito e a possibilidade de aplicação da dissuasão no ambiente cibernético. A metodologia que utilizamos para a construção desse trabalho ele é a revisão bibliográfica. Fazemos essa revisão através de artigos, de livros e também de documentos oficiais de países, como os livros brancos, estratégias de defesa cibernética dos países. Esse trabalho ele está dividido em quatro sessões. A primeira delas é a revisão do conceito de dissuasão, mostrando como esse conceito evolui, como ele evoluiu, e quais são os principais componentes desse conceito de dissuasão. A segunda sessão do trabalho fala sobre o significado da segurança cibernética. E é necessário conhecer esse conceito, como ele interage com o conceito da segurança da informação, com a segurança de ativos de tecnologia. E por que é interessante falar sobre isso? Porque alguns países acabam não reconhecendo o ataque como ataque. Eles têm a sua própria linguagem, a sua própria forma de estudo, de denominação disso. Por isso que os países acabam criando, por exemplo, convenções como a Convenção do Cybercrime, para que os países tenham uma linguagem comum. Então a abordagem nessa sessão é justamente sobre isso, explicar os conceitos e mostrar onde se situa cada uma delas. A terceira sessão é a discussão da dissuasão no ambiente cibernético. Então nós aplicamos os conceitos que alguns autores trazem. Eles trazem os conceitos tradicionais de punição e de negação. A negação mais voltada à defesa dos ativos de TI e a punição à retaliação. E essa retaliação varia dependendo do grau de poder militar de cada nação. E além desses conceitos como emaranhamento, tabus normativos, associação, são conceitos que são apresentados agora nesse formato de dissuasão cibernética. Uma outra seção do trabalho apresenta os desafios da dissuasão cibernética. Então a construção desse conceito em relação à dissuasão convencional, ela apresenta desafios, como o desafio de atribuição, por exemplo, né? Eu preciso identificar um agressor, só que isso muitas vezes é difícil no ciberespaço, pode levar meses ou pode até mesmo não acontecer. E a atribuição é necessária para a dissuasão, então ainda é um desafio. É interessante que, se nós pensarmos na dissuasão nuclear, nós temos apenas 9 países no mundo com armas nucleares, e existe é um pouco mais fácil identificar o material militar transitando entre fronteiras,
E isso não acontece no ciberespaço. Eu posso fabricar uma arma, um vírus, no meu computador, uma pessoa simples pode fazer isso, com um pouco mais de conhecimento, né, sobre tecnologia, bem como posso comprar armas, artefatos maliciosos na internet através da Dark Web, por exemplo. E além desses desafios, nós temos o desafio da comunicação, da proporcionalidade, e também apresentamos desafios nos componentes da dissuasão. Por exemplo, a declaração dissuasória, que é talvez um dos conceitos mais aplicáveis, e no trabalho nós apresentamos isso, né? Quais são os conceitos que são aplicáveis e quais são os conceitos que necessitam de ajustes para a construção e ampliação desse conceito de dissuasão cibernética. A declaração dissuasória, ela pode ser representada pelas estratégias cibernéticas dos países que apresentam ali os seus limites, suas possibilidades de retaliação, e isso é bem claro entre as estratégias cibernéticas das nações, bem como outros conceitos, né? Como confiança, como medo e custo-benefício. E a última sessão que apresentamos no trabalho, essa sessão tenta apresentar esse conceito de dissuasão cibernética, como ele pode ser útil na projeção espacial brasileira. Então, uma breve discussão sobre essa possibilidade no nosso trabalho. As conclusões que chegamos nesse trabalho, nós concluímos que esse conceito ele é aplicável, né? Ele é aplicável, porém ele necessita de alguns ajustes para funcionar. E uma segunda conclusão é que o Brasil poderia se beneficiar, ele pode se beneficiar desse conceito, principalmente na dissuasão por negação, onde é necessário aumentar suas defesas, aumentar sua gestão de risco, segregar suas redes, enfim, usar os conceitos da segurança da informação para aumentar a sua defesa dos seus ambientes, seus ativos no ciberespaço. E além disso, nós sugerimos também que o país tivesse um livro, uma estratégia para a defesa do espaço semelhante ao livro branco de defesa nacional, com o planejamento dos maiores riscos, o planejamento de mitigação desses riscos. Bom, nós esperamos que vocês leiam o nosso artigo, que todos e todas leiam e que nos enviem sugestões, críticas e considerações. Os nossos e-mails eles se encontram no artigo e ficaríamos muito contentes se vocês nos discutissem conosco o assunto. Muito obrigado.